Dias aí do primeiro turno das eleições para prefeito de São Paulo e, como você viu aí, o clima é só de tensão entre os candidatos, principalmente entre Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, que estão aparecendo numericamente próximos em todas as pesquisas de intenção de votos. Eu estou aqui agora com o Bernardo Livramento, ele é sócio e analista da Fato Inteligência Política, para conversar aí sobre essa reta final e analisar as possíveis estratégias desses candidatos nesse momento decisivo. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Rafa. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bernardo, aproveitando aí essa conversa que a gente teve com o Fábio, que está lá em São Paulo, a gente está chegando nessa reta final do primeiro turno, mas ainda tem muita pesquisa, como eu falei, para sair. Mas você acha que esse cenário já está fechado? Realmente as pessoas certas, os nomes certos vão para o segundo turno? Ou a gente pode esperar aí uma mudança e até uma influência das pesquisas no voto dos eleitores? Olha, Rafa, são duas coisas diferentes. A gente, na ciência política, olha um pouquinho, de uma maneira um pouquinho distinta, a questão desses microeventos, né? Para o jornalismo, obviamente, por eleitor mais aguerrido de Guilherme Boulos, de Ricardo Nunes, de Pablo Marçal, esses microeventos de a cadeirada, a agressão, o xingamento no debate, etc., eles significam bastante, né? Na ciência política, porém, a gente acaba sendo um pouquinho mais apegado a uma questão estrutural da eleição, né? Que vai se desenhando ao longo da campanha, até um pouquinho antes da campanha, e que isso vai sendo demonstrado nos números, né, nos dados. E também na própria estrutura do município de São Paulo, né, enquanto município que já teve eleições ali 2020, 2016, que sugerem algumas coisas pra gente, e a gente pode analisar dessa forma. Obviamente que os microeventos eles são acompanhados aí no detalhe por um tipo de eleitor, né, que é aquele eleitor que gosta mais de política, que olha para isso mais no detalhe, mas quando a gente vai para a questão estrutural da eleição, a gente vê um cenário bem mais estanque do que, eventualmente, algumas pessoas possam esperar, né? A gente tinha muito cliente perguntando pra gente se a cadeirada ia trazer uma grande diferença na próxima pesquisa, se o Datena ia subir, porque o Datena tinha tido uma exposição muito grande, se o Marçal ia sair por baixo porque tinha ido pra ambulância e tal. E a verdade é que a gente viu uma mudança muito pequena, né? Uma alteração muito pequena. A gente teve, na verdade, nessa eleição, uma mudança estrutural muito evidente do patamar de votos do Pablo Marçal no começo da campanha, que é quando as pessoas começam a conhecer ele, a ter uma exposição relevante na campanha de São Paulo, mas depois a gente não está tendo movimentos estruturais tão significativos que façam com que a gente possa afirmar que, olha, daqui para frente as pesquisas vão ser muito distintas, vão mostrar uma coisa, um cenário muito diferente. Acho que não. Acho que a gente vai caminhar para ter pesquisas bastante parecidas, com variações bem marginais, né? A gente viu diversas pesquisas que saíram na semana passada e muitos analistas acabam se apegando a variações dentro da margem de erro, para dizer que um subiu, o outro desceu, se recuperou porque subiu de 19 para 21. Não é exatamente algo que a gente possa afirmar se a gente está sendo rigoroso do ponto de vista da ciência política. Então, para a gente, aqui na Fato, a gente está vendo a eleição de uma forma muito estanque já nesse momento, em que o eleitor já tem suas preferências bastante consolidadas, mas isso não significa, Rafa, que a eleição esteja decidida e que outros fenômenos não possam acontecer. Já me explico. Uma coisa são as pesquisas, outra coisa vai ser a urna. E a urna ela guarda algumas surpresas, porque tem alguns fenômenos que só acontecem nos últimos dias, né? Então vou citar alguns aqui para vocês. Você tem muita gente que não decidiu seu candidato, ou que decidiu seu candidato meio de forma sem muito critério, sem pensar muito. E aí quando vai para a urna, quando vai votar, aí pode mudar sua decisão. Pode pensar em votar em outro, pode pensar em dizer, na verdade esse aqui não me bateu tanto, acho que conheci um pouquinho mais esse aqui, vou por outro. Então você tem esse fenômeno do decisor de última hora, que é uma pessoa que tende a votar, muitas vezes, né, na eleição para Senado, isso é muito comum, tende a votar em alguém que vem de fora da política. Isso é algo que pode beneficiar o Pablo Marçal. Você tem também outros fenômenos que podem não estar aparecendo na pesquisa, que é o shy voter, né? Aquela pessoa que quer votar, por exemplo, no Pablo Marçal, mas quando chega o entrevistador ali da pesquisa presencial perguntando, ele fica com vergonha de falar que vai votar no Pablo Marçal, que é talvez o candidato que tem maior rejeição, que tem maior polêmica, etc. E ele não fala que vai votar no Pablo Marçal. Aí o Pablo Marçal vai lá e pontua menos na pesquisa. Por que eu digo isso? Porque a gente tem pesquisas que não utilizam interação humana, em que o Pablo Marçal está empatado com o Nunes, por exemplo, numericamente, inclusive, né? Não
só na margem de erro, mas numericamente, inclusive, pesquisas que foram feitas ali de forma digital e sem essa interação humana, o Pablo Marçal aparentemente pontua um pouquinho melhor e o Ricardo Nunes pontua um pouquinho pior. Então isso sugere pra gente que quando a urna abrir, a gente pode eventualmente ter essa surpresa do Shai Wolter ter depositado seu voto ali, na verdade, no Pablo Marçal. Então você tem uma série de fenômenos, e a gente pode explorar aqui mais para frente outros, que podem fazer com que a gente tenha surpresa assim nas urnas, que podem fazer com que a gente enxergue um cenário distinto daquele que as principais pesquisas estão colocando, que é o do Nunes liderando na maioria delas, com o Boulos indo para o segundo turno, né? Então a gente pode ter ainda essa surpresa. Essas surpresas é o que a gente gosta. Olha, o que a gente viu em São Paulo foi uma campanha mais focada em ataques pessoais do que de proposta mesmo para uma cidade que está precisando dela. Eu costumo ir a São Paulo sempre, a cidade realmente está precisando de propostas. O senhor acredita que esses debates ajudaram os eleitores a definirem o voto ou serviram apenas para criar esse circo que muita gente usa nas redes sociais? Olha, assim, duas questões sobre isso, né? O debate propriamente dito e da forma como eles foram feitos, né? Porque foram muitos, né? O Fábio estava comentando que a gente está no 10º, ainda vai ter o 11º e o 12º, se não estou enganado. O formato dele, ele não é um formato que gera engajamento de eleitores indecisos ou de eleitores que não se preocupam tanto com a política. E normalmente são esses eleitores que decidem as eleições. Por quê? Se você gosta do Guilherme Boulos, vamos aqui combinar entre a gente que você não gosta do Guilherme Boulos desde o mês passado, né? Você gosta do Guilherme Boulos pelo menos desde 2020, quando ele já se candidatou a prefeito. Se você gosta do Ricardo Nunes, você relativamente já teve contato com ele há algum tempo, não foi exatamente o debate que fez a sua preferência pelo Ricardo Nunes se cristalizar, porque você já pensava de um jeito parecido com o que o Ricardo Nunes colocava. O Pablo Marçal é a mesma coisa, ele podia ser muito desconhecido e pontuar baixíssimo no começo das eleições, mas ele tem um discurso que muitas pessoas já têm há muito tempo, né? Ele tem valores e questões que ele coloca, discussões que ele põe, que muitas pessoas já têm há algum tempo. Então, essas pessoas, assim, o debate não serviu para essas pessoas mudarem de ideia. O que eu estou querendo dizer? O formato do debate não é um formato que faz com que aquele que assiste vai ter a sua opinião por causa do debate, né? Ele está assistindo o debate mais ou pelo entretenimento, ou para torcer por aquele que ele já gosta, ou para ver aquele que ele não gosta se dar mal. Então, assim, o debate ele propriamente não está cristalizando, não tá alterando a opinião pública, né? Ele está servindo só para cristalizar justamente a opinião daqueles que já relativamente gostam de um ou de outro, né? Já gostam de um lado ou de outro, ou já desgostam de um ou de outro, né? Então, o formato do debate não tem sido um formato de debate que tenha atraído as pessoas e também atraído as pessoas no sentido de tomar uma decisão após o conteúdo do debate. O que o debate tem servido para fazer é o corte do dia seguinte, né? Aquilo que vai para a rede social, que o candidato coloca no seu Instagram, que o candidato coloca nas suas outras redes, o corte ali da lacração, né, ou do outro candidato se dando mal, que é o que muitos nessa eleição de São Paulo especificamente têm tentado fazer. Então, em termos de debate, em termos de conteúdo de políticas públicas, que no final das contas é o que a Prefeitura de São Paulo vai exigir daquele que for eleito, você teve um desfoque muito grande, né? Você não teve essa discussão aprofundada, você até tem algumas tentativas, né? Algumas nuances ali de algumas discussões que alguns candidatos tentaram fazer em algum momento, mas é fato que isso ficou, primeiro, ofuscado por um formato de debate que não atrai a população que não está tão interessada em política. Então essa grande massa que não está tão interessada em política não assistiu à maioria dos debates, e essa questão das redes sociais, de fazer o corte, de tentar fazer 5, 10, 15, 20 segundos ali de um momento bom de um candidato que não necessariamente tem a ver com uma proposta para botar em redes sociais, isso também acabou desvirtuando um pouco o foco das discussões e faz com que a discussão em cima do que fazer como prefeito de São Paulo, ela tenha ficado em segundo, terceiro, quarto plano. Eu concordo com você que realmente essa questão do formato é complicada, mas um ponto que a gente viu é que o Pablo Marçal, antes, ele tinha adotado uma postura mais agressiva, mas ele recentemente tem dito aí que vai seguir uma linha mais moderada nessa reta final, né? E pode ser muito por conta também desses momentos aí que aconteceram nos debates. Você acha que essa mudança de tom, ela pode impactar, pode cair, fazer com que a rejeição dele caia? A gente viu hoje que ele fez esse comentário sobre mulheres, tentou atacar a Tabata, acabou se embananando, mas você acha que essa ideia dele tentar ser mais moderado
faltando uma semana para o primeiro turno, pode fazer alguma diferença? Olha, Rafa, acho que não, porque eu não vejo essa mudança de postura tão cristalina no cotidiano. Porque a gente já teve ele falando isso depois do episódio da cadeirada. Você já tinha pessoas da equipe do Pablo Marçal, assessores, falando que ele ia dar essa moderada. E o que a gente viu foi que não teve moderada nenhuma, né? Continua nesse estilo, porque é um pouco do estilo que faz sentido para ele enquanto persona, né? Enquanto candidato. E eu acredito até, não conheço pessoalmente, mas acredito até que é o jeito que ele se sente mais confortável de fazer política pessoalmente, né? É o jeito que ele sabe fazer política, ele está entrando agora, já teve uma eleição para deputado federal, mas agora tendo a eleição para prefeito, em que ele está mais exposto. Eu acredito que é a forma que ele se sente confortável pessoalmente de fazer política. Então, primeiro, não acredito que vai ter essa moderação, acho que pode até ter pinceladas ali de moderação de uma forma mais artificial, mas acho que, enfim, quando você vai botando um debate ali que dura 2 horas, e ele vai tendo mais palco, mais protagonismo, e vai precisando ser mais natural, aí você acaba perdendo um pouco essa moderação, e acredito que ele vai continuar no enfrentamento. E ele também não vai querer ter uma trajetória numérica, digamos assim, das últimas pesquisas, em que ele tenha queda, né? Porque isso passa uma mensagem para o eleitor dele que ele não tem chance de ir ao segundo turno. É justamente o que ele não quer, né? Perder esse eleitor por conta de um eventual voto útil. Então, acho que ele talvez não cesse tanto os ataques aos outros candidatos, em particular ao Ricardo Nunes, que é com quem ele está disputando para ir ao segundo turno. Na nossa visão, o Guilherme Boulos tem uma situação mais confortável, até porque já pontuou 20% na eleição de 2020, então não é uma questão de pesquisa, mas é que ele realmente já teve esse patamar há 4 anos atrás, em uma situação em que ele tinha outros candidatos do mesmo espectro político que ele, né? Então a gente tinha, por exemplo, um candidato petista em 2020 que pontuou 8, e o Guilherme Boulos pontuou 20. Então é difícil se acreditar que ele não vai pontuar pelo menos 28 dos votos válidos, né? A gente não está falando aqui do número da pesquisa, mas dos votos válidos quando as urnas abrirem. Então o Guilherme Boulos, ele teoricamente já tem um patamar bastante confortável para ir ao segundo turno, e os outros dois, né, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, como tem um eleitor mais parecido, né, um eleitor que pode pular de um para outro dependendo do que acontecer, aí acho que eles estão nessa disputa, e acho que o Pablo Marçal vai continuar com essa abordagem mais bélica em relação ao Ricardo Nunes, justamente para tirar esse eleitor do Nunes e conseguir ir ao segundo turno. Bernardo, falta muita emoção mesmo nessa semana, até porque a gente lembra que 2020 teve a pandemia, a eleição foi toda prejudicada, então parece que a gente está voltando a esse momento, essas eleições acontecendo. Te agradeço por participar aqui com a gente no Boletim. Rafa, eu que agradeço, muito bom esse seu último ponto. A pandemia fez, por exemplo, com que o Bruno Covas, que era o líder nas pesquisas, ele pontuasse bastante abaixo do que estava na última pesquisa. Então, por quê? Porque muitos dos eleitores do Bruno Covas eram os eleitores mais pobres, e aí você tem um contexto de pandemia em que os eleitores mais pobres eles já são punidos na questão da locomoção, né? Muitas vezes você se muda e continua votando no mesmo lugar, e isso faz com que a sua locomoção seja difícil. Você sendo um eleitor mais pobre, isso fica mais custoso, né? Fica mais, não custoso no sentido financeiro, muitas vezes, mas até em questão de tempo, né? Você leva mais tempo porque você depende de transporte público ou de outras vias, então fica mais custoso para o eleitor pobre ir votar. E aí você tem esse fenômeno, por exemplo, de 2020, com a questão da pandemia, em que muitas pessoas queriam ficar em casa, que o Bruno Covas tinha um patamar de votação de uma forma no primeiro turno, e ele acabou pontuando bem abaixo, né? Então esse é um fenômeno também para ficar de olho. Te agradeço bastante pela oportunidade e estou à disposição aí para os próximos convites. Forte abraço.